Olá, sejam bem-vindos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Hoje nós vamos iniciar o tema Privações Voluntárias. A lei de conservação obriga a prover as necessidades do nosso corpo? Vamos falar sobre isso logo depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Almeida, seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Obrigado à companhia de cada um de vocês que pelas mídias sociais da comunhão nos acompanham. Forte abraço. Almeida, hoje nós vamos iniciar o tema privações voluntárias, mortificações, né? E esse tema é o último deste capítulo que nós estamos estudando. Na questão 718, o Kardec fez a seguinte pergunta, Almeida. A lei de conservação obriga a prover as necessidades do corpo? Ou seja, o fato de nós termos que nos alimentarmos, nos exercitarmos, buscarmos lazer, descanso, nos higienizarmos, a higiene pessoal, tudo isso, ao fazermos isso, estamos cumprindo uma exigência de uma lei natural, no caso, a lei de conservação, ou não? Ou a gente faz porque quer fazer, mas não tem nada a ver? Tem tudo a ver, né? O corpo que nós recebemos é um patrimônio divino. Nós recebemos por empréstimo. A gente tem que ter essa noção o tempo todo. A gente não pode esquecer. Conservá-lo com rigidez, com saúde, com bem-estar, é obrigação nossa, sim. Não é uma opção. Não é opcional. Quando a gente começa a achar que é opcional, a gente está faltando com as nossas obrigações. Nós estamos ficando em falta diante da lei do Pai. É muito interessante isso, Almeida. Muita gente, eu acho que podemos dizer muita gente, ainda pensa que o corpo é nosso, né? Esse corpo é meu, eu posso fazer com ele o que eu quiser e ninguém tem nada a ver com isso. Você, eu, todos nós podemos fazer o que nós quisermos, mas de tudo isso teremos que dar contas ao dono, ao Senhor desse talento que nos foi concedido por empréstimo. Desse instrumento de trabalho, dessa, né, Almeida? Ferramenta divina de trabalho. Almeida, a doutrina espírita, ou o espiritismo, como queira, tem infinitas virtudes para o ser humano encarnado. Mas essa de fazer com que nós entendamos o que nos traz a esse mundo e o que significa cada talento, como você acabou de dizer, que Deus, que a divindade nos oferece, é de uma valia enorme. Porque enquanto espírito encarnado, não perceber que eu estou aqui cumprindo uma missão, e a minha missão é tratar do meu processo evolutivo para que eu me torne melhor diariamente, mas principalmente ao final dessa encarnação, eu posso olhar para trás e dizer, dei um passo à frente, de perceber que tudo que a natureza nos oferece é instrumento de trabalho para o atingimento desse objetivo. Enquanto a gente não entende isso, a gente bate cabeça nessa vida, se compromete, ganha ou recebe consequências muitas vezes desastrosas e que só o conhecimento espírita, salvo o melhor juízo, pode nos livrar desses escolhos, consequência da nossa ignorância. Então, quando você diz que não é uma opção, é uma obrigação, é nesse sentido, né, Almeida? Uhum. O Pai nos fornece esse instrumento para a gente fazer dele o melhor.
É aquilo que... Pela lei do livre-arbítrio, se você me permite, como você disse, eu posso fazer o que quiser, mas eu tenho que saber que as consequências virão. Virão. Porque tudo que nós vivemos aqui na Terra e fora dela está submetido a um conjunto de leis naturais e cada vez que nós infringimos uma delas, as consequências vêm. Com certeza, vem sim. E a gente tem, né? E a pergunta é essa. Temos a obrigação de prover as necessidades do corpo? Sim, por força da lei. Porque esse corpo é instrumento de trabalho. Se eu não prover, ele vai definhar. Vai definhar e eu não vou atingir os meus objetivos para essa encarnação. Eu acho até que eu falei um pouco demais. Não. Agora, porque eu me empolguei com essa pergunta. É necessário, né, Almeida, que a gente leve essa informação para nós, primeiramente, e para o nosso público. Para que as pessoas, principalmente aquelas que estão chegando agora para o Espiritismo, vendo a doutrina espírita apenas como mais uma religião, e a gente sabe que não é por aí. A doutrina espírita exige de nós reflexões profundas sobre a vida, para que a gente entenda o que é que a gente está fazendo aqui e não desperdicemos tempo nem instrumento. Nem tempo, nem recursos. Não é isso, Almeida? Com certeza. Quer falar mais alguma coisa? Eu posso ler a resposta? Vamos para a resposta. Falei tudo, não deixei nada para você. Vou ler a pergunta de novo, Almeida. A lei de conservação obriga a prover as necessidades do corpo? E a resposta é sim. Sem a força e a saúde, o trabalho é impossível. Ou seja, se você não cuidar bem do seu instrumento de trabalho, meu amigo, você não consegue trabalhar. Questão 719. É repreensível ao homem procurar o bem-estar? E agora, Almeida, é proibido eu procurar o bem-estar, querer uma casa confortável, querer fugir do frio, fugir do calor? Não, de forma alguma. Eu sempre gosto de lembrar esse exemplo. Qual é o primeiro milagre do Cristo registrado na Bíblia? Foi nas bodas de Caná, não foi quando ele transformou água em vinho. Por que ele transformou água em vinho? Porque era necessário naquela festa. Isso, que as pessoas tivessem o vinho como motivo de... E não é muito mais confortável uma festa com uma... Gente, não vamos pensar besteira. Hoje, para você chamar uma bebida de vinho, tem que ser um derivado de uva e tem que ter um teor alcoólico que vai de 4,5%, um vinho verde, que é o menos alcoólico, até 20%, 25%, 22%, que nós já estamos falando de um vinho do Porto. Mas isso é o que a gente chama de vinho modernamente. O vinho do Cristo era uma coisa bem suavezinha. Era uma fermentação natural que dali a alguns meses, se você não bebesse, azedava. Tamanha era a quantidade de açúcar que ainda existia. Era quase um suco. Era um suco, uma fermentaçãozinha, né? Não era nada pesado. E quem já bebeu um bom vinho à sombra da parreira sabe do que eu estou falando, né? É uma coisa muito suave. Dito isso, vamos voltar ao que interessa. Poxa, o Cristo queria dar conforto àquela comunidade. Qual é o problema de buscar conforto, de buscar bem-estar, de buscar alegria, de buscar o sorriso? Não o riso que indica pouco siso, mas não, a alegria sã, né? Agradável, bem posta. Não há problema nenhum nisso. O problema é quando a gente sai de beber 1, 2, 3 taças de vinho para querer acabar com a caixa. Secar o tonel. A gente sai do bom senso e entra no abuso. Aí é que está o problema. Conforto, bem-estar, alegria, não faz mal para ninguém. E está previsto. Está previsto, é da lei. Está na lei e é da lei. Agora, o problema é quando, poxa vida, você já está bebendo tanto que já não está... A questão não é nem o álcool fazendo mal para ti, já é aquela quantidade de líquido no bucho. Né? Aí é sinal que tu já perdeu a linha. E isso se aplica à comida, à bebida, a todo como a gente já falou na semana passada, o exercício é necessário. Agora,
cria oxitocina, aqueles hormônios do bem-estar, serotonina, o dormir bem, não tem problema nenhum. Quando você dorme demais é que é problema. As boas coisas da vida que nos dão conforto devem ser, sim, buscadas. Não pode abusar. É verdade. E quando a gente fala do abuso, se você não viu, assista o programa da semana passada, que foi exatamente sobre isso, que nós falamos do necessário e do supérfluo. Nas bodas de Caná, Jesus ofereceu o necessário para que a festa continuasse. Uhum. O excesso está na decisão de cada um, do que vai fazer com o que tem. E é exatamente isso que a resposta nos diz, Almeida. O bem-estar é um desejo natural. Deus não proíbe, senão o abuso. Porque o abuso é contrário à lei de conservação. Ele não incrimina a procura do bem-estar se esse bem-estar não é adquirido às custas de ninguém, e se não deve enfraquecer nem vossas forças morais, nem vossas forças físicas. E nesse finalzinho aqui, você citou aí o dormir demais, né? Uhum. Dormir demais compromete as forças físicas, né? Com certeza. Você precisa do exercício. É interessante, né, que ele coloca 3 coisas aqui. Você não está prejudicando a terceiro, você não está prejudicando a moral, você não está prejudicando o seu corpo. Não tem problema de buscar o bem-estar. Você não está prejudicando nem o teu corpo, nem a tua mente e nem o teu próximo. Pode descansar, fica tranquilo. Fique confortável. Faça essa análise e siga em frente. Segue em frente. Questão 720, Almeida. Uhum. As privações voluntárias em vista de uma expiação igualmente voluntária têm algum mérito aos olhos de Deus? Aqui agora, Almeida, eu diria que o assunto começou a encorpar um pouco. Você tem condições de se alimentar bem, mas você se alimenta mal. Você tem condição de dormir bem, mas você não se permite. Você tem condição de ter uma casa confortável, mas, sei lá, vive numa tapera. Tudo isso. Essas privações, voluntariamente você faz isso. Tem algum mérito aos olhos de Deus? Olha, tem umas palavras até do Adilson. Adilson é que fala com propriedade isso. Nós 3 somos aposentados. Isso. Né? Nós, de uma maneira ou de outra, a gente busca o nosso conforto, descansar, dormir um pouquinho a mais do que a gente dormia, né? A gente quer viver numa casa um pouco mais confortável do que a gente tinha. E isso não há problema nenhum. Mas a gente se priva de descanso, a gente se priva do convívio com nossos familiares para trabalhar. Exatamente. Né? E trabalhamos todos de forma voluntária. E eu acho que essa é a grande sacada. E eu estou dizendo isso, gente, porque se você me perguntasse 10 anos atrás, eu não saberia responder. Agora que eu já sou um aposentado há 6 anos, eu tenho, é legal não ficar dentro de casa. É legal eu poder sair, encontrar pessoas que têm ideais semelhantes aos meus, né? E encontrar pessoas que inclusive tem aqui na comunhão, que são assalariadas, mas eu posso trazer aquilo que eu aprendi na vida pública durante mais de 30 anos, em gestão, em licitações, tudo aquilo que eu aprendi a viver, aprendi a gerir, e poder ensinar essas pessoas, olha, a melhor maneira de fazer isso é assim, assim, assim. Um formulário, a gente pode montar um formulário e aí a gente coloca todas essas informações e a gente trabalha dessa maneira, é mais rápido, é mais eficiente. É legal, né? E eu acho que essa é a grande sacada, nós que ficamos mais de 30 anos, no meu caso foram 36, trabalhando para dar conforto material para minha família, e por isso eu usufruo agora, mas agora eu estou fazendo não mais para minha família, eu estou fazendo para outras pessoas. Porque eu acho importante que vocês que estão nos assistindo tenham um contato com a doutrina espírita de uma maneira mais descontraída, mais tranquila, né? Porque às vezes você pegar o livro... Nós não temos o hábito de ler no Brasil, né? Então eu acho justamente isso, e é uma coisa que eu estou aprendendo. Fazer pelos outros é muito gostoso.
procurar buscar ajudar as pessoas. E eu acho que isso que inspira nesse momento da minha vida, né? Privações voluntárias são boas nesse sentido, se você faz algo de bom para alguém, né? Aí você acabou de falar de comida. Se você tem um frango assado, né? Que você ia comer em 5, aí você tira metade daquilo para que outra família coma, é extremamente bacana. Mas não porque você deixou de comer, mas porque você fez alguém poder comer também. Partilhou, né? Ou seja, a beleza do ato não é que você deixou de usufruir, é que alguém usufruiu. É aquilo que a gente fala sempre, nós temos repetido, né, Almeida? Uhum. É o objetivo da ação. Não é um ato egoísta. Se você se priva, sei lá, de morar numa casa confortável para não gastar o dinheiro, para você ficar ali, né? O seu nonô, né? De antigamente, os mais antigos sabem que foi seu nonô, era um personagem, era... Muquirana, né? Avarento, né? Ou avaro, né? Se você se priva das coisas com essa intenção, não tá legal. Não tá legal, não. Mas se você se priva em função de alguém, caramba, hoje eu tenho um frango inteirinho para comer sozinho, maravilha. Aí de repente chega alguém com fome e você, não, vou dividir a metade para você. Não vou comer o meu frango todo que eu queria. Aquela minha vontade de comer esse franguinho assado vai ficar para outro dia. Vai ficar para outro dia porque tem alguém aqui precisando pelo menos de uma coxinha ali. E graças a Deus eu tive exemplos bons, sabe? Eu fico lembrando da minha saudosa madrinha, que conseguiu uma condição econômica boa dentro da família. Cara, quantas vezes eu vi aquela minha madrinha se privar para ajudar sobrinho. Porque a filha dela era filha única, desencarnou muito nova. Uhum. Então ela não tinha filhos. Mas ela se privava, ela e o marido, para ajudar sobrinho. Essa é uma privação. É uma privação meritória. Sim. Caramba, o que tem... Eu tenho 2 primas que são engenheiras, que se formaram porque a madrinha pegou-as lá na cidade delas, trouxe para o Rio de Janeiro, que é onde haviam mais faculdades, para elas estudarem lá. Ficaram lá 4, 5 anos estudando engenharia. Olha só. Né? E foi possível porque ela fez isso. Pois é. E o Kardec, Almeida, faz uma subpergunta dentro dessa pergunta. Porque não, mas aí tem uma resposta antes, né? A primeira pergunta, a resposta diz o seguinte: fazei o bem aos outros e merecerei mais. Isso é que eu acho que é legal, né? Tem mais mérito, merece mais você fazer pelos outros do que ficar privando por motivos outros. Exato. E aí a gente tem uma linha muito tênue nisso tudo, né, Almeida? Tem. Nada é absoluto aqui. Nada é absoluto. Porque você pode fazer o seguinte: você está no início de carreira, por exemplo, né? E nós fizemos isso. Quantas vezes a gente não se privou de uma coisa, de uma viagem, por exemplo, para fazer um pezinho de meia ali, porque a gente sabia que ia precisar daquilo mais na frente para dar uma entrada no imóvel, né? Para vocês que estão aí ouvindo a gente, militar tem essa história, né? A gente fica naquela ilusão de que a gente tem casa e a gente não tem casa. Não, a gente mora na casa dos outros, mora no próprio nacional, né? Na Vila Militar. Na Vila Militar, né? Uhum. Então a gente tem que ter essa percepção. Não, então eu vou me privar disso. E alguém pode dizer, caramba, o cara podia fazer uma viagem com a família, mas porque tem um objetivo. Esse cara está com esse mesmo carro há 5 anos. Mas tem um objetivo. Ou aquilo é diferente, né? É diferente. E se você faz as suas privações, como nós já comentamos, para beneficiar alguém, que seja um filho, que seja um cunhado, neto, sobrinho, enfim, um amigo desconhecido ali, é muito mais meritório. E o Kardec fez exatamente essa pergunta: há privações voluntárias que sejam meritórias? E aí eu acho que a gente já deu um monte de spoiler aqui. Sim. Porque nós falamos das privações voluntárias que são meritórias. É aquela história. Quem deixa de comer com um pouco mais de conforto para dividir o que tem, baita mérito. Agora, aquele que deixa de comer para ficar, não, deixa eu ver aqui se o meu perfil continua bonitinho, como um jovem Adonis, aí é outra conversa, né? E isso vale para uso do dinheiro, para comida, para uma bebida, né?
Aí o cara fica falando, não, eu não vou beber não, porque a minha adega tá bonita, tá faltando só 2 garrafas para encher todas as vagas. Não é isso. Não é por aí, Não né? é por aí, né? A adega que não serve para ser bebida não merece existir. Ser construída. Mas é um negócio assim. E detalhe, então, não sei você, mas acho que cara, a última vez que eu bebi álcool foi na passagem de ano que eu bebi uma taça de champanhe. Eu não bebo, já tem uns 20 anos. Aí Natal, Ano Novo, eu sempre tomo uma taça, uma coisa assim. Mas é que eu perdi o prazer de beber mesmo, não é outra coisa, não. De vez em quando eu abro um vinhozinho lá em casa, eu gosto de tomar. Uhum. Ele que não gosta de mim, que eu tomo uma taçazinha, no outro dia ele Mas por isso que eu parei de derruba beber. o meu estômago. Mas é que eu parei de beber, eu já estava chegando aos 40. No dia que me incomodou mais no dia seguinte do que o prazer que ele me dava, eu tchau pro céu. Tchau pro céu. Exatamente. É por aí. Ao ponto que eu continuo bebendo cerveja sem álcool. Eu gosto do gosto da cerveja. Aquele amargo ali do lúpulo, eu gosto. Mas sem álcool. E mesmo que se tomasse com álcool, se você não tomasse o barril inteiro, não ia ter problema nenhum. Não tinha problema nenhum também. E aí, Almeida, há privações voluntárias que sejam meritórias? Existe. E a resposta é a seguinte. Existe, claro que existe. Sim. Né? A privação dos prazeres inúteis, porque ela desliga o homem da matéria e eleva a sua alma. Esse que é o importante, é o desapego, é você viver desapegado, né? Essa aí é a grande sacada. Ou seja, eu gosto de tomar um uísque. Percebi que o uísque não está me fazendo bem. Tchau e benção. Tchau e benção. Não vou sofrer porque não posso mais tomar uísque. Isso foi o que aconteceu comigo com a cerveja. Isso que aconteceu comigo com a cerveja. Eu tomava 2 cervejas, eu acordava com aquele amargo no dia seguinte. Não, para. Passou do ponto. O prazer tem que ser antes, durante e depois. Sim. Né? Depois vem aquelas consequências. O conforto. Deixa eu só usar a palavra conforto, que é o da pergunta. É verdade. Eu estou confortável antes, durante e depois. É verdade. Não, senão eu estou sendo carregado pelo álcool. É outra conversa. Repetindo a resposta, sim, a privação dos prazeres inúteis, porque ela desliga o homem da matéria e eleva sua alma. O que é meritório é resistir à tentação que solicita aos excessos e ao gozo das coisas inúteis, e tirar do seu necessário para dar àqueles que não têm bastante. Isso aí também é meritório. Tirar do seu necessário para dar a quem não tem o bastante. Uhum. Se a privação não é mais o que um vão simulacro, ela é uma zombaria. Ou seja, se a sua privação não tiver uma razão séria, importante, real de ser, ela não faz sentido. É isso, Almeida? Com certeza. Eu acho que nós temos ali 5 minutos, dá tempo da gente fazer mais uma pergunta. 721. A vida de mortificação ascética foi praticada em toda a antiguidade e entre diferentes povos. Ela é meritória sob um ponto de vista qualquer? Olha, dá pra gente falar 1 hora sobre os anacoretas, né? É verdade. Sobre os ermitões. Né? É aquela coisa. Tudo depende do objetivo, tudo depende do que move. Qual é o objetivo que se pretende alcançar? Uma coisa é alguém que firmemente acredita. Olha, Francisco de Assis, como ele se privou, né? Se privou ao ponto de um dia, eu acho que foi Antônio de Pádua, o Santo Antônio, né? Que era português. Chegou, não sei se foi ele ou se foi outro, agora estou na dúvida. Mas algum irmão da ordem chegou para ele: irmão Francisco, o que você diria de uma pessoa que é proprietário de uma montaria e vive agredindo aquela montaria, e vive abusando daquela montaria? Um jumentinho. Um jumentinho. Um monstro. Meu irmão. Então, e ele queria ir pegar o cara, hein? Ele queria ir. Vamos lá, dar um jeito. Quem é essa pessoa? Eu preciso saber. Pois é, irmão Francisco. Pensa,
que você não está cuidando bem do seu jumentinho, o teu corpo está muito castigado, cuida melhor. Esse homem é você mesmo. É você. A história está aí na internet, fiquem à vontade. E a gente tem que ter essa percepção. Né? O jumentinho que ele se referia era o nosso próprio corpo, né? Claro, tem que ser bem cuidado. São Francisco estava exigindo além. Sim, aí é aquela coisa. Algo é você se privar. Não, olha, eu estou querendo descansar, mas eu ainda tenho que terminar essa tarefa. Aí, de repente, você perde até aquele momento, você descansa mal, dorme mal naquele dia, mas você atingiu um determinado objetivo. Olha, aquela garrafa de vinho é tão boa, mas eu vou esperar mais 2 meses, porque está vindo um amigo meu lá da Paraíba, que eu sei que ele gosta desse vinho. Não tem problema nenhum. Agora, quando tu compra uma garrafa de vinho e fica lá para você ficar admirando, eu sou o dono dessa garrafa, perdeu. Então, a gente está só sendo repetitivo. Tudo depende do objetivo que se pretende alcançar. Né? Então, a privação do voluntária, ela pode ter méritos, sim, em situações muito específicas. Pode acontecer. Né? E uma coisa interessante, Almeida, o exemplo que você trouxe de São Francisco nos traz um alento. Eu gosto desses pontos, porque até Francisco, muitas vezes nós nos cobramos muito. Sim. Né? Ah, meu Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou para um umbral por causa disso. Não nos preocupemos com isso, porque à exceção do Cristo, todos os outros grandes espíritos que passaram por aqui nos deixaram exemplos de fragilidade. Sim. Também. Sim. Né? Aquela frase do Paulo de Tarso, gente, que eu acho perfeita, eu me insiro naquela realidade quando ele diz assim: que homem sou eu que não consigo fazer o bem que quero e não consigo evitar o mal que não quero. Eu acho que aquela frase de Paulo nos redime. Ela nos apresenta a oportunidade de redenção. Não é isso? Com certeza. Caramba, o Paulo de Tarso passou por isso. Ele viveu essa experiência. Nos dá esperança. Nos dá. Então eu tenho jeito ainda, eu não estou condenado, eu posso chegar lá também. Ainda tem chance. Eu ainda tenho chance. Ainda tem chance. Né? Essa questão do Francisco, de São Francisco também, né? Na ânsia de querer fazer o bem, de atingir os seus objetivos, ele estava mortificando o seu jumentinho, que era o seu instrumento de trabalho. Foi preciso que o Antônio dissesse: senhor Francisco, vamos devagar, menos. Devagar, que o jumentinho vai cair, viu? Aí você mata o seu jumentinho e você não atinge o que você queria. E quantas vezes a gente não se pega também nesses excessos, né? Como diz outro, nesta questão, como diria Lao Tse, a virtude está no meio. Né? Nem o abuso dos meios materiais, os vícios, o apego e nem a mortificação sem sentido, né? A gente tem que ir com equilíbrio. Sempre, sempre. Muito bom esse bate-papo de hoje, Almeida. Muito bom. E o nosso tempo acabou, Almeida. A semana que vem nós vamos continuar e você tô lascado, vai começar com comida. Você vai comentar a seguinte pergunta, Almeida: a vida de mortificação ascética. Essa não, foi agora. Perdão, essa já foi. A abstenção de certos alimentos prescrita entre diversos povos é fundada na razão, Almeida? Você vai ter a semana todinha para você pensar nessa pergunta. Vamos deixar uma semana pensando em comida. Semana que vem a gente volta. Forte abraço, Almeida. Abraço, gente. Gostaram, deem um ok. Não gostaram, façam a crítica. Um abraço. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês. A gente se vê na próxima semana, se Deus quiser. Forte abraço.